Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Didática 2. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. E nós vamos iniciar o módulo 3, que tem como tema os projetos e as sequências didáticas, e na unidade 1 nós vamos falar sobre os projetos didáticos. Então, o objetivo deste módulo é conhecer e identificar os principais elementos e formas de desenvolver projetos e sequências didáticas. E os tópicos desta aula são os projetos de trabalho ou projetos didáticos, as principais características dos projetos de trabalho, como desenvolver projeto de trabalho. Então, para iniciar, vamos trabalhar alguns conceitos relacionados ao tema projeto de trabalho. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de alguns desses conceitos. Então, inicialmente, nós temos o conceito projeto de trabalho, utilizado por Hernandes e Ventura, na década de 1990, que surgiu essa temática. Esses autores têm alguns textos ligados a essa questão dos projetos de trabalho, que depois veio para o Brasil. Muitas pessoas adotaram o termo pedagogia de projetos, virou modismo, né, várias atividades, existiam até alguns materiais, com exemplo de projetos prontos, então várias coisas relacionadas à questão dos projetos. Mais recentemente também nós tivemos um programa do governo utilizando o termo projetos didáticos. Então, esse PNAE, que é o Programa Nacional, é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que fala sobre os projetos didáticos, que é o termo que eu estou adotando nesta unidade. E temos também outros termos, né? As pessoas utilizam também aprendizagem baseada em projetos, que é o PBL, que também é muito falado, principalmente com relação ao uso de projetos ligados com tecnologias, e outros nomes mais comuns que as pessoas utilizam, às vezes, em alguns contextos, como projetos de ensino, e também alguns usam apenas o nome "vou fazer um projetinho". Então, são alguns termos ligados a esse conceito de projetos de trabalho. E o que significa, né? O que são esses projetos de trabalho? Então, é uma forma de organizar a atividade de ensino e aprendizagem ou os conhecimentos escolares, adotando como aspectos essenciais o conhecimento globalizado e a aprendizagem significativa. Então, se vocês lerem esse material de Hernandes e Ventura, que fala sobre a questão dos projetos de trabalho, eles falam muito dessa importância de que o aluno veja o conhecimento como um todo, porque nós temos na escola a tendência, às vezes, de fragmentar o conhecimento por disciplinas. Então, a gente observa que existem, cada professor trabalha a sua disciplina, cada um ali numa caixinha, né, poderíamos dizer assim, do conhecimento, e esses saberes que muitas vezes estão interligados, eles não conversam. Então, eles falam muito da importância da interdisciplinaridade na sala de aula, dessa questão do conhecimento globalizado, e também que a aprendizagem ela faça sentido para o aluno, tanto no sentido que o aluno aprenda realmente, e também que esteja ligado à sua vivência, à sua realidade. E também esses autores falam sobre a questão dessa concepção dos projetos, né, que favorecem a pesquisa, a construção do conhecimento de forma compartilhada, porque o projeto geralmente é feito em grupo, vários alunos trabalhando junto, e o intuito desse trabalho por projetos é ampliar o repertório das crianças ou dos estudantes num contexto de experiências de aprendizagem significativa. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o que significa também depois essa aprendizagem significativa. E esse projeto também, voltado para essa questão da aprendizagem significativa, o professor escolhe esses temas, né, que serão trabalhados juntamente com os alunos, mas não é um projeto que o professor pensa
e que os alunos executam. É uma atividade assim de coparticipação. Então, tanto alunos quanto professores, eles são coparticipantes do processo e da avaliação da aprendizagem. O interessante é que o professor, desde a concepção do projeto, já vá convidando os alunos para participarem até das escolhas dos temas, propor vários temas para que eles possam escolher aquele que seja mais relevante, né? Instigar os alunos a participar desde o início do processo, não apenas como executores desse processo. E também essas atividades ligadas aos projetos, elas devem girar em torno de situações reais, né? Situações realmente que aconteçam ali na realidade do aluno, situações assim que façam sentido, que eles possam ligar a vida dele a esses conhecimentos que eles vão trabalhar, a problemas autênticos e fenômenos complexos que exigem aproximações interdisciplinares. Assim como eu já disse, né? Procurar sempre aproximar várias áreas do conhecimento. Se você trabalha, por exemplo, o tema água, você pode relacionar com língua portuguesa, com artes, com matemática, com ciências. Então, não isolar aquele conteúdo, às vezes, apenas numa disciplina ou área do conhecimento, mas trabalhar essa aproximação entre várias áreas do conhecimento. E também, vamos falar um pouquinho como surgiu essa proposta. Então, como eu já disse, essa ideia dos projetos de trabalho, que era o termo que eles utilizaram, surgiu na década de 1990 pelo Fernando Hernandes. Então, qual que era a ideia? Buscar essa visão mais global do processo educativo e reorganizar o currículo por projetos, né? Substituindo essa separação que nós temos até hoje, que é por disciplinas, né? Essa divisão do currículo que é tradicionalmente vista apenas a separação por disciplinas ou áreas do conhecimento. Então, sugere que não haja essa barreira entre essas disciplinas, que seja essa visão interdisciplinar. E também é muito importante pensar que quando você fala da implantação de um projeto, se você pretende desenvolver um projeto com seus alunos, você deve repensar também a sua postura como professor. Porque aquela postura do professor tradicional, que transmite, que ensina, e apenas o aluno fica ali como passivo recebendo aquela informação, não faz sentido dentro do contexto dos projetos de trabalho. Então, é muito importante repensar a prática pedagógica e as teorias também que o professor ali usa para sustentar a sua prática. Com relação a essa questão do repensar a escola, então, esses autores, eles promovem, assim, uma reflexão sobre nós devemos repensar toda essa organização da escola. A gente separa por séries, né, por disciplinas, é tudo compartimentado ali na questão do trabalho docente, e muitas vezes não há esse diálogo entre as áreas do conhecimento, entre os alunos até de outras séries, né, compartilhar conhecimento e experiência. Então, esse repensar dos tempos, né, da escola, os espaços, como que deve ser, eu já abordei sobre a questão do espaço da sala de aula, né, o espaço não se resume apenas àquele lugar físico, mas o espaço ser ampliado para outras dimensões fora da sala de aula, e o projeto ele envolve isso, que o aluno e o professor trabalham o projeto para além da sala de aula, trabalham em torno da escola, comunidade, a vida dos alunos. Então, é uma forma, e também, além de trabalhar a questão dos espaços e tempos, a forma de lidar com o conteúdo das matérias. Porque, como eu já falei também, a gente vê muito essa fragmentação das áreas do conhecimento, sendo que muitas vezes o aluno aprende o mesmo conteúdo em várias disciplinas, mas ele não consegue ver isso de uma forma global. Então, é interessante também que haja um propósito de projetos que unam, né, esse conhecimento e tragam para que o aluno tenha esse entendimento mais global da realidade. E também repensar o papel do professor e dos alunos. A questão do professor, abandonar esse papel de transmissor de conteúdos, né, para se transformar num pesquisador, num mediador da aprendizagem do aluno, porque nesse processo de projetos, né, no trabalho,
com o projeto, a aprendizagem do aluno, ela se dá ali por meio da interação com os colegas, com as atividades que estão sendo realizadas, e não somente por meio do professor. E nesse caso, quando o aluno se envolve nessas atividades de pesquisa, de busca de alguma informação, de construir alguma coisa, ele passa a ser um sujeito ativo desse processo. Então, ele constrói esse conhecimento de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas vivências. E também, dentro dessa ideia da perspectiva dos projetos de trabalho, o professor também vai criar essas situações problematizadoras, né? Introduzir novas informações e dar condições para que os alunos avancem em seus esquemas de compreensão da realidade. Então, nos projetos, a gente tem que pensar assim que é uma situação que deve ser diferente daquilo que o aluno vê todo dia. Então, propor situações que sejam desafiadoras para os alunos, que saiam daquela rotina da sala de aula. E também o aluno, nesse caso, ele assume esse papel ativo, né, de sujeito ativo, e ele vai usando a sua experiência, o seu conhecimento para resolver os problemas que são colocados ali durante o projeto. Então, aqui também a gente pode pensar também nessa visão desse aluno como sujeito, enquadrando assim, né, classificando dentro de uma metodologia ativa, né? Então, o projeto também de trabalho, o projeto didático, ele também é visto como uma metodologia ativa, que muda esse esquema, né, de pensamento do aluno, que ele se torna mais participante, mais ativo para realizar as atividades. E aqui nós temos as principais características de um projeto didático. O projeto é uma atividade intencional, então a gente não pode, muitas vezes, pensar que o projeto é alguma coisa que já está dada, que você pode pegar um projeto que já está pronto de alguém, mas você buscar, né, ali na sua realidade, de acordo com os conhecimentos que devem ser trabalhados, trabalhar isso de forma intencional, planejada, organizada. Então, quando você fala, né, nessa questão da intencionalidade, trazer o aluno, então envolver esse aluno para trabalhar com o projeto, que aqueles temas, né, aquele assunto ali seja interessante para o aluno, que as atividades sejam diversificadas. Então, aqui a gente utiliza a questão do projeto, né, para dar unidade e sentido às várias atividades ali. Então, você coloca um objetivo, né, ali, e a partir daquele objetivo você vai trazendo, vai organizando as atividades. E o produto final, que geralmente existe nos projetos, é para que esse produto reflita todo o processo de aprendizagem que o aluno desenvolveu. Então, não é que um produto final seja uma avaliação final, mas que esse produto seja alguma atividade ou um conjunto de atividades que foram realizadas durante esse projeto. Com relação também à segunda característica, a questão da responsabilidade e a autonomia dos alunos são essenciais. Então, essa questão da responsabilidade é que o aluno ele também é responsável pelo trabalho. Então, quando você propõe o projeto não é do professor, o projeto é da turma, é dos alunos. Então, todos são corresponsáveis pelo trabalho e pelas escolhas ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, por esse motivo, é que desde o início já deve ser trabalhado isso com os alunos, os combinados, deixar livre para que cada um deles possa escolher qual atividade eles podem desenvolver. Como que é um trabalho que é feito em equipe, então deve-se trabalhar a questão da cooperação e a colaboração, né, no trabalho com o projeto. Então, não se deve, nesse caso, desenvolver atividades individuais, mas atividades em grupos, né, pelo menos duplas, que possam se responsabilizar por algumas tarefas. Então, essa participação dos alunos os auxilia a terem mais autonomia em suas aprendizagens. Então, com os alunos, eles podem, de repente, se organizar em grupos, escolher as atividades que eles vão participar. Então, eles vão também tendo mais autonomia e sendo mais responsáveis por aquilo que eles estão fazendo. Outra característica é a questão da autenticidade com relação ao projeto. Então, o projeto,
mesmo que você já tenha desenvolvido em outros anos, com outras turmas, aquele projeto ali, ele é um projeto único, porque as turmas, né, os alunos, as características deles são diferentes. Então, sempre é importante procurar um projeto, né, que parta ali daquela realidade, ou que o professor perceba que os alunos precisam desenvolver aquele projeto. Então, essa questão do problema que será resolvido, ou as atividades que serão desenvolvidas, elas têm que ter um caráter real para os alunos, né? Tem que fazer parte ali daquela realidade, fazer sentido, para que realmente ocorra essa aprendizagem que é chamada de significativa. Então, não é você apenas reproduzir conteúdos prontos, então procurar levar os alunos a buscar conhecimento, intercalar atividades, né, de repente, teóricas com atividades práticas, atividades de pesquisa. Quando eu falo atividade de pesquisa, não é pesquisa na internet, é pesquisa no meio, observação da realidade, do entorno da escola, tudo isso deve fazer parte dessas atividades. Então, esse problema, né, que está ali para os alunos resolverem no final desse projeto, ele tem que estar inserido no contexto que os alunos vivenciam. Então, eu vou dar alguns exemplos depois de alguns projetos que eu já vi que são inseridos na realidade dos alunos, e serve até para eles entenderem melhor a situação e a vida que eles têm ali no lugar que eles habitam ou em torno da escola. Outra característica do projeto é que ele envolve uma complexidade e a resolução de problemas. Então, é muito importante que haja realmente situações que os alunos procurem resolver, né, para que não seja apenas alguma coisa que é reprodução do conhecimento, mas que os alunos, de repente, juntos ou com o auxílio do professor, ali investiguem ou identifiquem uma situação problemática da sua realidade, a partir daquilo que eles estão estudando, de repente, com relação ao tema água, né? Se de repente está tendo enchentes, ou seca, ou alguma situação, poluição da água, alguma coisa que eles identifiquem ali naquela realidade deles, e a partir das atividades do projeto, eles vão trabalhar, eles vão estudar para que eles resolvam aquele problema. Então, é muito importante, a partir de um problema ou de uma situação ali que gere, né, aquele problema, eles vão desenvolvendo atividades em que os alunos vão procurando resoluções. De repente, não se chega a uma resolução única, mas propostas para resolver ou para sanar alguma daquelas dificuldades encontradas. E também o projeto, né, para que seja realmente alguma coisa que faça sentido e que os alunos também, o professor perceba o desenvolvimento dos alunos, é essa questão que o projeto percorre várias fases. Então, o professor ele tem que elaborar, quando ele vai pensar no projeto, ele tem que pensar na duração desse projeto. Quanto tempo ele tem, ele dispõe, de repente, 1 mês, 2 meses, ele pensar nessa questão do tempo e ele vai observando essas fases do projeto. Então, desde o objetivo central, a formulação dos problemas ou das situações, o planejamento, a execução, a avaliação, que pode ser durante a execução ou depois, e a divulgação dos trabalhos ou o produto final. Então, tem que ter, assim, já previsto, na hora que ele vai pensar nesse projeto, todas essas fases, né, para que ele tenha tempo hábil para conseguir desenvolver todas essas atividades. E também vou falar um pouquinho sobre a importância do trabalho com os projetos didáticos. Então, nós já vimos ali que os autores que criaram, né, esse conceito, que trabalharam inicialmente essa ideia de projetos, eles já falavam sobre essa questão da interdisciplinaridade. Então, essa questão dos trabalhos, né, com os projetos, ele abre possibilidades para se atuar de forma contextualizada e interdisciplinar, né, porque você vai procurar situações ali nas práticas que ocorrem na sala de aula. E também o professor vai procurar várias estratégias, então ele pode até em algum momento dar uma aula expositiva, mas não deve ser esse tipo de conteúdo de ser trabalhado durante todo o projeto. Situações onde que os alunos vão desenvolver atividades em grupo, onde os alunos vão interagir, os alunos podem fazer a apresentação de algum tema, então ele vai ter múltiplas formas de diálogo e interação.
né? E aí que vai tomar essas várias estratégias como eixo de todo o trabalho pedagógico. É muito importante pensar em várias estratégias que vão ser desenvolvidas durante o processo. E algumas capacidades também que são desenvolvidas por meio dos projetos. Essas capacidades vão com relação ao desenvolvimento dos alunos. Então, primeiro, a autodireção. Então, aqui é uma oportunidade para os alunos eles também terem iniciativa, né? Eles autodirigirem a sua atenção, a sua aprendizagem, o seu interesse para aquele tema, para aquela situação que está sendo trabalhada no projeto. Então, eles podem tomar iniciativa, eles podem se organizar para desenvolver as tarefas propostas. Então, é muito importante estimular que os alunos tenham iniciativa. Muitas vezes se fala muito da falta de motivação que os alunos têm para estudar, que eles não gostam, às vezes, não se interessam. No desenvolvimento de um projeto que seja um tema interessante, os alunos possam ter essa maior iniciativa e participação. Outra capacidade é a inventividade. Então, aqui também trabalhar situações onde o aluno vai criar, né? Essa parte da criação, que os alunos possam ter oportunidade de elaborar coisas, atividades, né? Trabalhos que sejam autorais. Então, para que eles procurem também, assim, desenvolver essa questão da criatividade, que não seja apenas uma atividade de reprodução de outras coisas prontas, mas que eles também tenham essa questão da inventividade. E a formulação e resolução de problemas, aonde o professor vai buscar, durante esse projeto, desenvolver atividades que desafiem os alunos, que saiam um pouco daquele comodismo, daquela caixinha que todo mundo faz a mesma coisa. Então, procurar desenvolver atividades também que eles vão formular e resolver problemas, participar do diagnóstico, né, em situações, e o desenvolvimento de estratégias analíticas e avaliativas. Então, em vários momentos, ali, os alunos também podem ser convidados a fazer atividades de análise de algumas questões, atividades que eles possam se autoavaliar com relação à sua participação no grupo e também que eles possam avaliar outros trabalhos. Então, é claro que para ser desenvolvido isso, tem que haver já um trabalho do professor, porque se é a primeira vez que você vai pedir para eles avaliar o trabalho do colega ou alguma outra situação, pode ocorrer algum conflito. Então, o professor tem que já ir trabalhando isso, né, estipulando algumas regras de como eles devem fazer. E a questão da autoavaliação é muito importante, para que o aluno já tenha noção, né, do seu processo de desenvolvimento, porque muitas vezes a avaliação ela vem de fora, e o professor que vai avaliar, alguém que vai avaliar, mas o aluno às vezes não tem essa atividade, essa intenção de se autoavaliar, de perceber os seus pontos fortes, os pontos fracos, o que precisa melhorar, e todas as suas capacidades e potencialidades. Aqui, outra capacidade é a integração. Então, o aluno consegue também, por meio das atividades do projeto, fazer uma síntese de várias ideias, então ele consegue mais ou menos ter aquela visão do todo, ele trabalha um tema de forma interdisciplinar e consegue ter uma ideia melhor, ele consegue também fazer essa síntese de experiência, de informações, né, de diferentes fontes, então é importante também se vai trabalhar um tema de forma interdisciplinar, qual é a contribuição da geografia, da matemática, das ciências para esse tema? Então, o aluno observar as várias contribuições das várias áreas do conhecimento e não apenas uma, né, como a gente muitas vezes vê no dia a dia da escola. É sempre uma disciplina que trabalha aquele tema de forma fragmentada. E, nesse caso, o estudante, o aluno, ele consegue ter essa integração dessas várias informações e ideias dessas áreas do conhecimento. A tomada de decisões, porque nesse momento o aluno poderá, né, decidir o que fará, o professor deve, por isso que é importante a mudança de postura do professor. Ele pode desenvolver várias atividades e solicitar que os alunos possam escolher, que eles possam
entrar num grupo, que os grupos não sejam fixos, que de repente você está num grupo hoje, depois pode trocar o grupo, pode trocar o tema. Então, é importante haver também que o aluno consiga buscar aquilo que ele se interessa mais, aquela habilidade que ele já tem, que ele possa desenvolver nesse projeto. Outra capacidade é a comunicação interpessoal, porque se o projeto é uma atividade que deve, né, eu considero que deve ser feita em grupo, em parceria com os colegas e com o professor, então deve se estimular essa voz do aluno, né, que muitas vezes o aluno fica silenciado, ele apenas ouve aquilo que é colocado e repete, memoriza e faz aquela atividade. No projeto, ele pode se expressar, ele pode dar as suas opiniões, expressar as suas ideias e também ouvir as opiniões dos outros. Essa habilidade é muito importante, porque hoje a gente percebe a importância de você trabalhar a questão do relacionamento entre as pessoas, de trabalhar em grupo, de você colaborar num grupo. Então, é muito importante o professor desenvolver também momentos onde o aluno vai se expressar e ter o momento de ouvir os seus colegas e opiniões, até opiniões divergentes, é muito importante para que haja também o amadurecimento, né, das ideias quando você ouve opiniões que não são iguais às suas. Aqui nós temos também alguns elementos de um projeto didático. Então, eu vou colocar alguns elementos do projeto e depois eu vou explicar um pouquinho sobre o que seria cada um deles. Então, para iniciar, a primeira coisa para a gente ter um projeto é o tema. Então, escolher o tema. Então, é importante que esse tema seja escolhido de acordo com a realidade do aluno e que também seja um tema interdisciplinar. Que quando fala em trabalhar assim, o interessante seja trabalhado por mais de um professor, de repente 2, 3 professores desenvolvam aquele projeto, né? Então é até bom quando é feito por mais de um professor, para que haja também várias ideias, né, de várias áreas do conhecimento conversando ali para desenvolver aquele tema. A introdução ou apresentação, aonde o professor apresenta ali a ideia, o tema, desenvolve aquele tema, né, vai mostrando ali, de repente, ser um tema ligado com a realidade da escola, fazer uma contextualização da realidade. A justificativa é o quê? Por que é importante trabalhar esse tema? Qual que é a relevância para os alunos, para a sociedade, para a escola trabalhar esse tema? Os objetivos, geralmente a gente coloca um objetivo geral e alguns objetivos específicos, né? E aqui, quando você fala em objetivos, você pensa, a situação ideal a ser alcançada. Então, aquilo que você pretende, né, que no final do projeto seja desenvolvido. Ou então, o resultado final esperado das ações desenvolvidas pelo projeto. E aí, sem pensar, esse objetivo é para quê? Para quem? Então, sem pensar, gente, que quem vai se desenvolver, quem vai aprender é o estudante. Então, é importante que o professor pense também nos objetivos do projeto, mas que dentro desse objetivo do projeto, ele também preveja aquilo que o aluno irá aprender durante o projeto. Quais são as habilidades que o aluno vai desenvolver durante aquele projeto. E a gente não deve pensar também só na questão dos objetivos relacionados a conceitos, mas também os objetivos ligados às habilidades e às atitudes. É muito importante no projeto algumas ideias que às vezes estão muito distantes da realidade do aluno, muito teóricas, que elas se convertem em práticas, né, em atitudes. Então, trabalhar também a questão das atitudes e dos valores que serão desenvolvidos a partir daquele projeto. Aqui nós temos também a metodologia, que é também muito importante, que é onde o professor ele vai definir os procedimentos que serão utilizados para ele alcançar esses objetivos, e aqui vai também discriminar dentro dessa metodologia quais são as atividades que serão desenvolvidas. E também, quando for elaborar esse projeto, descrever tudo isso de forma clara e objetiva, porque muitas vezes se quer escrever muita coisa e o essencial não aparece. Então, sempre quando for elaborar qualquer tipo de planejamento, né, que o projeto didático,
esses elementos aqui, é a forma de planejar também esse projeto, quanto mais claro é o objetivo, melhor, tanto para o professor entender aquilo que ele se propôs, aquilo que ele vai desenvolver, e também para outras pessoas que vão ter acesso. Os recursos também, né, deve se relacionar todos os recursos que serão envolvidos nesse projeto, então é muito importante pensar se você está prevendo que você vai precisar de fazer uma visita, né? Fazer uma viagem em bosque, em algum lugar, então tudo isso já tem que pensar, quem que vai financiar, como que será isso, né? E se vai precisar para construir, de repente, uma maquete ou uma outra atividade, quem vai conseguir esses materiais? Vão ser materiais que serão comprados? Vão ser materiais reciclados? Então, tudo isso tem que ser pensado para ver quando vão ser utilizados para que consiga fazer o projeto. Que pode acontecer de chegar em determinada etapa do projeto que precisa daqueles materiais ou daqueles recursos e não tem disponível. O produto final. Então, esse produto final é alguma coisa que quem vai desenvolver o projeto, ele vai escolher para fechar esse projeto. Só que esse produto final não é uma coisa que vai ser feita no final. Geralmente, você vai desenvolvendo durante o projeto. Se você está fazendo um projeto de leitura e você pretende elaborar um livro com a produção de texto, né? Vai fazer uma leitura, de repente vamos fazer uma releitura e dentro disso vai elaborar um livro, ou uma mostra cultural, ou um recital. Então, já deve-se, durante as etapas do projeto, já vão pensando quando vai ser essa produção, se vai ter um recital, quais são os textos que serão recitados, vai ter um tempo para as pessoas fazerem um ensaio, então, se vai ter uma dramatização, né, vai ter que ter um ensaio, uma amostra cultural, quem vai apresentar, o que vai ser apresentado, quando serão produzidos esses materiais. Então, é muito importante que durante o processo, né, em cada etapa ali, já se veja o que vai ser feito para compor esse produto final. Então, esse produto, ele vai dar visibilidade aos processos de aprendizagem e aos conteúdos aprendidos. Então, vai mostrar ali, olha, o que nós fizemos aqui no projeto. Tem gente que, além de fazer, de repente, um livro, faz uma exposição de fotos daquilo que foi feito, pode ser feito um documentário, então pode fazer até mais de um produto final. Então, é muito importante, assim, que haja até a divulgação desse produto final para a turma, para outras turmas, para os pais, quando tiver uma reunião de pais, uma atividade na escola, que possa divulgar, que possa, se é uma atividade que está online, enviar esse link para que a família também conheça o projeto. Isso é muito importante para que mostre realmente aquilo que o professor está desenvolvendo na sala de aula. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que deve ser cada uma dessas etapas do desenvolvimento de um projeto didático. Ali eu falei dos elementos que devem conter, aqui eu vou falar um pouquinho de como que deve ser essa organização desse projeto didático. Então, inicialmente, a gente tem que perguntar sobre o que será estudado durante o projeto. Então, aqui é o tema do projeto, né? Então, o professor tem que pensar, olha, sempre em temas que visam a resolução de problemas, que saiam daquela rotina, né? Que o aluno pense, o aluno se sinta instigado a querer buscar a resolução para aqueles problemas, ou para buscar aquelas informações. Outro ponto que é muito importante, a organização dos alunos para fazer as atividades em grupos, né? Então, sempre organizar os grupos ali. Aí tem que ver como que vai ser o critério, né? Se vai ser alunos que eles mesmos escolhem os grupos, se o professor vai escolher, se vai sortear, então tem que também ter isso combinado. As atividades também, que sejam atividades, se tem condições de se utilizar tecnologias digitais, então atividades híbridas, né, que você pode, momentos ali presencial, momentos online, atividades que sejam colaborativas, se vai utilizar, de repente, uma plataforma digital ou um aplicativo, já vê quem que vai ter condições de baixar, de repente, esse aplicativo, de repente, utilizar aplicativos ali que os alunos já conheçam. Então, é importante sempre organizar essas atividades e, se tiver possibilidade de usar a tecnologia, é muito mais interessante quando você utiliza no projeto. Aqui, ó,
Por que vamos tratar deste tema? Quais são os objetivos? Então, aqui também, sempre é importante ter clareza, né, de por que você está trabalhando esse tema no projeto, tanto para o professor quanto para os alunos. Porque às vezes está ali um tema na moda, ou está ali no material didático, mas por quê? Então é importante sempre ter essa justificativa dessa relevância do tema, mas também, mesmo que seja um tema que alguém já trabalhou em outro lugar, mas que você consiga contextualizar. Então, deve partir de situações reais e contextualizadas, conforme o interesse dos alunos, estar ligado às suas vivências. Então, é sempre importante contextualizar com a vida do aluno. E também, quando você traça esses objetivos, você vai delimitar quais conteúdos serão trabalhados. Então, qual conteúdo você vai abordar durante o processo ali do projeto. Como o projeto será desenvolvido, aqui também vai envolver a questão da metodologia, né? Como você vai quais são as atividades que você vai envolver? Então, você pode utilizar diferentes estratégias, metodologias, dinâmicas, para desenvolver esse projeto. Por exemplo, pode-se utilizar pesquisas, tanto pesquisas na internet quanto pesquisas do meio, né? É muito importante pesquisas ali na realidade da criança, né? Ela pode observar uma situação, ela pode tirar fotos, de repente, vamos pensar uma situação de poluição que tem ali próximo da escola. De repente, ele pode tirar fotos, uma situação de degradação do meio ambiente que está ocorrendo ali na escola ou na cidade, ele pode fotografar, fazer filmes. Então, essa pesquisa não é só buscar material teórico, mais importante que a pesquisa também envolva coisas assim reais, né, do dia a dia ali que está acontecendo naquela realidade. Seminários também, quando os alunos podem apresentar os temas que eles estão desenvolvendo no projeto, entrevistas, se você vai trabalhar um projeto que é para trabalhar, de repente, com pessoas pioneiras da região, pode-se entrevistar os primeiros moradores, se é alguma coisa que precisa de um especialista, aí vai pesquisar alguém da saúde, então faz entrevista, pode-se gravar essa entrevista e depois levar para a escola. Trabalhos de campo, onde os alunos vão realmente sair da sala de aula, vão para algum lugar, fazer uma observação, fazer uma entrevista, pode-se estabelecer parcerias, né, com o pessoal da saúde, o pessoal do trânsito, estudos do meio, que ele vai observar a realidade, pode coletar dados por meio de questionários. Hoje o pessoal usa muitos questionários online, também pode ser utilizado. A escrita colaborativa de algum texto, vai produzir um material, né, um livro, por exemplo, pode, se as pessoas escreverem ali, pode utilizar uma plataforma para fazer essa escrita colaborativa. Então, também, durante essas atividades, deve-se prever atividades, né, e formas de apresentação. Então, também, como essas atividades serão apresentadas, tanto durante o projeto quanto no produto final. Então, a produção de textos, pode ser desenhos, pode ser alguma coleta de dados que foi feita, pode ser utilizar tabelas e gráficos, os alunos podem fazer a produção de cartazes, de panfletos, de jornais, tudo isso, cartazes, panfletos, jornais, pode ser tanto físico quanto virtual, teatros, né? Se vai ter um teatro, precisa saber como que vai ser esse ensaio, quando será a apresentação, recitais, exposição. Então, tudo isso deve já ser previsto durante o projeto, para que sirva depois, no final, também como produto final. Aqui, como serão desenvolvidas as etapas do projeto? Então, o professor deve saber quanto tempo ele dispõe para desenvolver o projeto. Então, por isso que é muito importante elaborar um cronograma de atividades contendo o período de desenvolvimento desse projeto e de cada etapa do projeto. E também, se ele tem, de repente, 2 aulas, 3 aulas na semana, ele pode utilizar uma aula dessa para o projeto. Então, de repente, ele precisa desenvolver o projeto, mas ele tem outros conteúdos para trabalhar. Então, ele pode separar um dia e um horário específico para que ele se dedique a esse projeto. Porque muitas vezes o pessoal pensa que durante a semana do projeto, ou o mês do projeto, ele não faz mais nada na escola, só o projeto. Não, ele pode continuar com o conteúdo, mas o projeto como uma atividade extra, né?
Tem escolas que até desenvolvem projetos em contraturno. Se é um projeto de leitura, o aluno vem no contraturno para ele fazer atividade de leitura, né? Mas se for na sala de aula mesmo, ele pode reservar. De repente, toda sexta-feira, na primeira aula, vai ser o dia de trabalhar o projeto. Então, é importante já organizar com os alunos para levar o material do projeto. Se puder utilizar grupos online, né, para facilitar aí a troca de informações, para a organização das tarefas. E é importante também que os alunos possam ter momentos fora da escola para desenvolver o projeto. Então, que se organize esses grupos e eles vão trabalhando ali, desenvolvendo essas atividades. E aqui também, ó, quem realizará cada uma das atividades? Então, a separação também dessas atividades é muito importante. Então, quais são as tarefas que os alunos ou os grupos devem desenvolver? Então, né, organizar, os alunos podem fazer a mesma tarefa ou podem fazer tarefas diferentes. Se serão atividades ali só presenciais na sala de aula, ou se de repente tem atividades que eles podem colocar, de repente, no aplicativo, no mural, né, colaborativo. Então, dá também para intercalar as atividades. Atividades individuais, em grupo, ou atividades colaborativas. Então, sempre o professor tem que pensar em quem vai desenvolver essas atividades, como serão desenvolvidas. E também é importante, né, pensar em incluir os alunos da sala, porque de repente tem um grupinho ali só de um estilo de aluno, de repente aquele aluno mais tímido, trazer ele para o grupo, o aluno que tem alguma deficiência, então, o aluno que de repente tem uma habilidade para tal coisa, o aluno tem habilidade para outra coisa, então sempre trabalhar ali um grupo heterogêneo para que as várias habilidades e competências possam se complementar. E aqui com relação também, olha, os alunos devem ser envolvidos nesse processo, né, de ensino e aprendizagem para se responsabilizar também pela realização de uma determinada atividade, porque o aluno tem que se sentir participante do projeto. E ele tem responsabilidade pelo grupo dele, pelas atividades que ele está desenvolvendo. Aqui nós temos, para finalizar, o ciclo de vida de um projeto. Então, o primeiro momento ali é a criação e o planejamento desse projeto. Então, a definição do tema, o objetivo e as atividades. Depois, nós temos o desenvolvimento, que são as atividades em prática, que é a organização dos alunos, o diálogo e a pesquisa. Depois, nós temos o monitoramento e a avaliação. Esse monitoramento e avaliação, ele pode ocorrer durante o desenvolvimento. Então, vamos pensar que a avaliação tem que ser só no final. Pode ser uma avaliação contínua durante as atividades. Você propõe uma atividade hoje, como que eles se saíram nessa atividade? Já pode ter uma avaliação aqui. Então, acompanhamento das atividades, observação quanto à participação e motivação dos alunos, avaliação e autoavaliação. E, se preciso, um replanejamento desse projeto. Pode acontecer de você estar desenvolvendo um projeto e não estar de acordo com aquilo que você pensou, precisa de mais engajamento, precisa reformular alguma atividade. Então, nesse momento do monitoramento e dessa avaliação, que o professor também deve fazer uma avaliação do seu trabalho, aí ele pode replanejar. E depois, para encerrar o projeto, né, um encerramento que, normalmente, as pessoas usam... criam, né, um produto que é chamado de produto final, que vai sintetizar as aprendizagens e divulgar esses resultados. É um ponto muito importante. A gente percebe, às vezes, que professores fazem projetos muito interessantes em sala de aula, mas que ficam guardadinhos ali. Não se divulga, não se mostra. Então, é muito importante essa divulgação dos resultados. Aqui as referências. Muito obrigada.